Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante e muita prestação de serviço nas áreas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões. Hoje o programa é temático, vamos falar sobre herança e herdeiros. Quem herda o quê? E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Feliz de estar aqui novamente, prestando esse serviço tão importante da nossa TVE para os nossos telespectadores. Muito bem. Bom, doutor Pedro, quem são os nossos herdeiros? Até onde vai o direito de herdar nossos bens? Muito bem, fico feliz com essa pergunta, com esse tópico, porque às vezes a gente vê umas perguntas, as pessoas questionam: vou herdar do meu padrasto, o meu enteado é meu herdeiro, meu primo de quinto grau é meu herdeiro. Então, embora pareça de resposta fácil, é bom esclarecer nos termos legais quem efetivamente herda e o quê. Então, os nossos herdeiros são os nossos descendentes, e aí vai em linha infinita descendentes, filho, neto, bisneto, considerando que netos e bisnetos, eles herdam conforme as linhas, né, os sucessores forem falecendo ou em representação. Então, se eu tenho um filho já falecido e faleço, o meu neto vai herdar em representação aquele pai. Vamos imaginar que esse meu filho tivesse 2 filhos. Os meus netos vão herdar o que aquele pai herdaria dividido por 2. Isso é o direito de representação, quando eu represento o meu pai que já faleceu. E nessa linha descendente, ela é infinita. Bisnetos, tataranetos e por aí em diante. Os ascendentes, que é pai e mãe e avós, na falta de descendentes, são nossos herdeiros. E cônjuge, esposo, esposa, esposo e companheiro. Hoje em dia, companheiro e companheira, que é como se chama a pessoa que vive em união estável com a gente, eles herdam da mesma forma que o marido e a esposa herdam desde 2017, quando o STF equiparou a união estável para fins de casamento, todos os direitos sucessórios, equiparou os direitos sucessórios. Então, nós temos como herdeiros necessários cônjuge e companheiro, descendentes, cônjuge e companheiro e ascendentes. O que são os herdeiros necessários? Aqueles que herdam obrigatoriamente por imposição legal, que a lei obriga que seja destinado 50% do patrimônio. Em não havendo herdeiros necessários, aí começam a entrar os colaterais. Quem são os colaterais? São os nossos irmãos, tios, sobrinhos, sobrinhos netos, tios avós e primos irmãos, que a gente chama. Aqueles primos filhos de tios. Esse é o limite da herança legal. Até sobrinhos netos e tios avós e primos. Temos que atentar que os primos vão herdar na ausência de sobrinhos netos e de netos. E de tios avós. Aí vão para os primos. É o último daí? É o último. Esses são os herdeiros em não havendo herdeiros necessários, até esta distância, digamos assim, de mim é quem herdará legalmente. Se não houver nenhum desses, não for casado, não tiver pai nem mãe, não tiver filho, não tiver tio-avô, o que é difícil, né? Que será muito difícil. Essa herança ela vai para o município. Ela é considerada uma herança sem herdeiros, então o município, as pessoas falam às vezes Estado, mas o município arrecada essa herança, a não ser que o titular do patrimônio deixe um testamento para quem quiser. Para aquele amigo, para aquele vizinho, para aquele compadre, para quem quiser. As pessoas que não têm herdeiros, podem testar a integralidade dos seus bens, para quem quiserem, e quem tem herdeiros pode testar 50%. E eu repito sempre essa questão dos 50%, porque é uma dúvida recorrente. Por que 50%? 50% do meu patrimônio eu posso fazer o que eu quiser, doar ou testar para quem eu quiser. Os outros 50% a lei engessa, a lei me obriga a deixar para os herdeiros necessários. E por quê? Porque a lei parte de um dever de solidariedade familiar. Então, o que eu construir
vai passar das minhas mãos para a minha sucessão, para eles, a partir daquilo ali, ou reinvestirem, ou terem um lar onde morar, ou venderem para se sustentarem. Então, a lei ela foi construída dessa forma. Os bens eles são sucedidos pelos nossos sucessores. Então, esses são os herdeiros. Tem que pensar sempre. Linha descendente, filhos, bisnetos, infinito. Linha ascendente, na falta de descendentes, pai, avô, bisavô. Na falta de todos esses, vai para os colaterais. Só pensar, quem são os mais próximos, pensando numa forma de sanguineamente, eu nem sei se existe essa palavra falando. Tios, tios-avós, sobrinhos, sobrinhos-netos. E primos. Esses são os herdeiros. Os últimos são os primos nesse caso. Os últimos são os primos. Os últimos são os Tá primos e que ainda podem ser afastados, né? Tu falou da união estável, né, em relação ao casamento. Para fins sucessórios, tanto a união estável ela tem o mesmo efeito se a pessoa for casada no papel. Exatamente. A união estável, ela pode ser registrada em papel também, pode ser documentada, mas se for uma união estável informal, começaram namorando, passaram a coabitar, ficaram juntos, enfim, tem uma relação que na prática é igual a um casamento, com solidariedade, com mútua assistência, é uma união estável, mesmo que não seja documentado. Isso aí é uma união estável, pode ser reconhecido. Esse companheiro, essa companheira terá os mesmos direitos como se casado fosse. E isso é uma coisa que a gente vê que as pessoas não sabem, inclusive em razão da realidade brasileira que o STF julgou dessa maneira. A grande maioria da população vive em união estável informal, por uma série de razões. E uma delas é o custo para formalizar. Hoje em dia, o custo para se deslocar até um cartório, o custo de uma escritura pública, que pode passar 200, 300, 400 reais para formalizar uma união estável. Então, em razão disso, para assegurar os direitos aos companheiros que vivem como se casados fossem, é que o STF julgou dessa maneira, equiparando os direitos sucessórios, todos os direitos da união estável ao de um cônjuge, companheiro, de um cônjuge como se casado fosse. Muito bem. O doutor Pedro, e aquelas pessoas que no final da sua vida resolvem meio que querer doar tudo antes de morrer? Porque eu vou doar tudo para a igreja, vou doar tudo querer doar tudo para um companheiro não formalizado, vou doar tudo para a minha cuidadora. É possível a pessoa fazer isso antes de falecer, querer doar todo o patrimônio, que não seja para os seus sanguíneos, como tu comentaste antes? Não, como a tecla que eu sempre bato, né, da legítima, a pessoa que tem herdeiros necessários, os filhos, os descendentes, ascendentes, cônjuge, ela só pode doar 50% em vida. Ela pode doar e testar 50%. Os outros 50% tem que ir obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Então, vamos imaginar que eu tenha 2 casas em Porto Alegre e 2 apartamentos na praia, que se equivalem de valor. Vamos imaginar para facilitar o cálculo. Eu tenho 2 filhos. E eu quero doar uma casa na praia e um apartamento em Porto Alegre para a igreja. Eu posso, contanto que fique assegurado que os meus filhos vão receber na outra casa em Porto Alegre e no outro apartamento na praia o mesmo valor. No que eu doar e ultrapassar esses 50%, tem que ser devolvido. Ele tem que ser devolvido. E em que momento que é feito isso? Quando falecer e abrir o inventário. Então, eu não posso doar, eu não posso fazer a conta pelo número de bens, porque vamos imaginar que eu doa 2 bens que valem um pouco mais que os outros 2. Que seja 60% do meu patrimônio e fique 40% para os meus herdeiros necessários. 10 tem que voltar, para assegurar que 50 vão para os meus herdeiros necessários. Não gosto do meu filho, não me dou bem com meu filho, tenho uma comadre, um compadre, um amigo, um vizinho que eu me dou melhor. Tu podes deixar para eles, por doação ou por testamento, 50%. Os outros obrigatoriamente vão para aquele filho, para aquele neto com quem não se dá. Isso é uma imposição legal, por mais injusta que seja. O filho até não cuida bem do pai nem da mãe, mas também tem... E tu podia falar um pouquinho da legítima. O que é legítima, assim, para quem está nos assistindo? Bom, a legítima é essa fração do patrimônio, então esses 50% que a lei obriga que irão para os herdeiros necessários, né? Os herdeiros necessários, novamente, descendente, cônjuge, companheiro e ascendente. Então, são aqueles bens, né? A gente já
já acaba sempre falando de herança, acaba falando da legítima e voltando, mas é importante porque eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade nessa questão. É aquela fração de 50% que obrigatoriamente. Vamos imaginar lá uma senhora que tem uma casa, tem apenas uma casa e um monte de filhos. E ela tem uma outra pessoa que os filhos estão bem, estão encaminhados, que ela tenha um filho. Vamos imaginar que ela tenha um filho que ela gostaria de contemplar com uma maior fração do patrimônio, porque ele depende para o sustento, depende da moradia. Imaginar que ela tenha 4 filhos. Ela vai falecer, já sem companheiro, para facilitar o exemplo. Ela vai falecer, cada filho vai ficar com 25%. Agora vamos imaginar que ela queira prestigiar esse filho que tem a condição um pouco mais complicada. Ela pode fazer o testamento deixando 50%, ou doando em vida. Isso vai fazer com que este filho fique com os 50 mais... A parte dele. Daí os 25%, exatamente, os 25% dele, o cálculo, tu vai ter que fazer sobre os outros 50. Então ele vai ficar com 50 mais 12,5, vai ficar com 62,5. Enquanto que o restante, que dá 37,5, vai ser dividido entre os outros. Tá bem de matemática, doutor? É que a gente lida com esses números seguidamente. Então, esse 50% que ela não pôde mexer é a legítima. Os outros 50% é a disponível. Pensem de dispor. Posso dispor como eu quiser. Bom, o papo está muito bom aqui, ótimos esclarecimentos, doutor Pedro, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste que estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo assuntos relacionados ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial. Muito conteúdo relevante, muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje que estamos falando sobre direito de família e sucessões, e quem está conosco é o doutor Pedro, falando hoje um programa temático sobre herança e herdeiros, quem herda o quê? Bom, doutor Pedro, e que bens são herdados? Muito bem. Todo e qualquer bem, dos mais complexos e de alto valor aos mais singelos. Bom, obviamente, imóveis, valores em conta, qualquer tipo de aplicação, veículos, empresas, tudo processos judiciais que estão em andamento, que pode gerar alguma... Créditos, fruto de processos judiciais, tudo que a pessoa possua. Agora, entrar um pouco dos mais complicados. Os bens móveis também. Claro, veículo está num bem imóvel, mas as pessoas sabem que veículos são herdados, porque tem um valor expressivo. Agora, os bens móveis, os móveis da casa, os bens de uso pessoal, como o celular, por exemplo, todos esses bens também integram o patrimônio da pessoa. As minhas roupas, o meu óculos, tudo isso integra o acervo patrimonial. E a gente vê na prática que são levados, muitas vezes, aos inventários para serem debatidos. Então, todos esses bens, eles são herdados. Já vi gente que faleceu e apareceu lá um familiar e fez uma limpa na casa da pessoa. Pois então, exatamente. Televisão, joias. E isso tudo integra o acervo patrimonial do falecido. Ele adquiriu com o patrimônio dele, o falecido ou a falecida, para enfim, me fugiu a palavra agora, mobiliar sua casa, para montar sua casa, enfim, e isso tudo tem valor. Isso tudo tem valor. Então, montar uma casa hoje custa altíssimo. Exatamente. Sempre tem aquele que vai lá e acha que pode pegar. Tem, às vezes, as joias de família, tem as louças de família. Tudo isso deve ser partilhado por todos. O problema é que, depois de uma briga do inventário, é muito difícil fazer a prova, como são bens móveis. A prova de que pegou, a prova de que não pegou, comprovar a existência por fotos. Ah, mas se essa foto for antiga... Então, são questões muito difíceis de se levar para inventário e são comumente levadas à cômoda da minha avó, que ela comentou que era minha. Então, quando a gente toca nesse assunto, as pessoas não sabem de uma questão. Todos nós podemos deixar
pela via de um testamento bem singelo, que se chama codicilo, uma declaração por escrita. Eu, Pedro, insiro a minha qualificação completa, CPF, RG, declaro que gostaria de deixar o meu celular para bens de menores valor, o meu celular para o João. Agora é importante alguém saber. Assino e guarde-se em algum lugar alguém saber. Uma assinatura, claro, que bata com a assinatura de um documento, comento com alguém de confiança, eu quero que fique, está aqui, está documentado. Para bens de menores valores, isso vale, como joias. Claro, não pode ser uma joias de valor muito elevado. Sim. O que vai considerar menor valor, ou menor ou maior valor, é o patrimônio da pessoa. Por exemplo, uma joia de 10 mil reais para alguém que é multimilionário é considerado insignificante. Agora, para nós, uma joia de 10 mil reais não é um patrimônio expressivo. Então, pode ser feito essa forma bem singela de testamento, deixando os bens de menores valores para pessoas próximas. Doutor Pedro, a gente falou muito da herança aqui, mas a pergunta é, nós também herdamos as dívidas também? Ou a dívida morre com a pessoa? Não, as dívidas não morrem com as pessoas. Nós herdamos as dívidas, mas um esclarecimento muito importante. Eu, Pedro, não vou pagar dívidas dos meus pais com o meu patrimônio particular, meu. Quem que vai pagar as dívidas? A herança que eu vier a receber. Então, vamos imaginar que o meu pai tivesse 100, um patrimônio de 100 e dívidas na soma de 80. Eu vou receber, esse patrimônio vai ser inventariado e eu vou ter que pagar 80. O que vai sobrar? 20. Se fosse 100 de patrimônio, 100 de dívidas, não vou receber nada. Se for 120 de dívidas e 100 de patrimônio, eu vou pagar, o espólio vai pagar, o espólio que é o acervo patrimonial, o espólio vai pagar os 100 de dívidas e vai ficar devendo 20. Eu, Pedro, não vou ter que tirar do meu valor, porque não fui eu que constituí a dívida exatamente para pagar. Então, é dessa forma que acontece. As dívidas elas vão até o limite da herança. Elas não ultrapassam o limite da herança. Isso é bom saber, já está uma tranquilidade. Agora a gente vê muito comum, às vezes, as pessoas tentarem fazer o inventário rapidamente para receber e fraudar credores. Agora, o advogado que tem valores a receber de alguém que faleceu tem que ficar sempre atento. Isso é comum. A abertura de sucessão, falecimento de alguém, se é processo judicial, apenas a gente consegue acompanhar, para habilitar crédito para recebimento do que o falecido devia. Bom, doutor Pedro, mas às vezes tu tem um familiar que é uma pessoa que tu teve problemas, teve brigas em vida e tu não gostaria de deixar nada para essa pessoa, né? Tu tem condições de excluir alguém do inventário? Se for um herdeiro necessário, não. Lembrando os herdeiros necessários: descendente, cônjuge, companheiro, união estável e ascendente. Esses, voltando àquele exemplo lá da senhorinha que deixou a casa para os 4 filhos, vamos imaginar que fosse um marido, ou um companheiro, ou um pai, uma mãe, na ausência de filho e filho, vão receber a sua parte a partir daqueles 50%. O que consegue fazer, voltando ao mesmo exemplo, é reduzir. Aumentar a parte dos outros, reduzindo a parte desse necessário que eu não conseguiria, não gostaria de contemplar. Então, vamos imaginar que o João seja meu compadre, mora ali ao meu lado, vizinho, cuidou de mim a vida inteira comigo, eu tenho meus filhos que enfim, não tenha mais relação. Eu vou fazer o testamento, ou vou te doar 50% para... Os outros 50% obrigatoriamente vão para os filhos. Os outros 50% obrigatoriamente vão para os herdeiros necessários. Bom, e se a pessoa quiser gastar tudo, ele tem um patrimônio de 1 milhão, e ele começa a fazer viagens, quer ter uma vida melhor, começa a gastar. Ele pode fazer isso? Ou alguém, daqui a pouco, os herdeiros começam a reclamar: não, tu está gastando demais, tu não vai deixar nada para mim. Pode sim. Vamos lembrar, esclarecer uma coisa. A herança ela é uma expectativa de direito. Eu não posso contar com aquela herança como se fosse um direito meu. O que vai ser, o que os herdeiros receberão é o que existir à época do falecimento. Senão, pensa comigo, é uma inversão de valores. Eu constituí um patrimônio para não aproveitar dele, para deixar para os meus herdeiros? Claro que não. A lógica é ouvir a pessoa, enquanto está viva, usufruir do seu patrimônio livremente. Após ela falecer, se houver algo, os herdeiros vão receber. Então, a lei ela diz o seguinte, na teoria, né, que ninguém pode se desfazer de todo o patrimônio comprometendo o seu sustento. Então, vamos imaginar que eu viva desse 1 milhão. Eu não posso me desfazer dele todo e ficar sem dinheiro para me sustentar. Mas, ok, quem na prática fiscaliza isso? Como é que isso vai ser averiguado? Então,
Agora, vamos imaginar que eu tenho esse patrimônio de 1 milhão e uma aposentadoria boa ali, que me deixe seguro. De acordo com a lei, não há nenhum óbice que eu gaste tudo. Então, eu posso, se eu quiser, gastar tudo, tendo um respaldo financeiro ou não tendo um respaldo financeiro. A diferença na prática é que, vamos imaginar que tu seja o meu vizinho ali, que veja que eu estou gastando tudo para não deixar para os meus filhos com quem eu me dou. Tu vai chegar lá e dizer, o Pedro vai ficar sem dinheiro para comer, para se sustentar. Tu vai contratar um advogado para ver se tem alguma alternativa para isso. Às vezes tem uma interdição, porque a dilapidação patrimonial ela é considerada um prejuízo a quem está dilapidando, até verificar por que essa pessoa está se desfazendo de tudo. Então... Pode estar passando por um problema, talvez exatamente, ninguém saiba. Pode estar passando por um problema. Mas enquanto vivo, eu posso gastar tudo livremente o que eu quiser, sempre tendo cuidado quem está próximo ali, porque a gente vê às vezes a pessoa quando está começando com algum problema de senilidade, alguma questão neurológica, às vezes começa a gastar, não é incomum isso. Vão no escritório, meu pai saiu de casa para comprar uma coisa assim fora do padrão do que compraria, comprar um imóvel e não uma nem duas vezes a pessoa já está começando a apresentar um quadro de... Então, se eu sou sozinho, não tem ninguém para fiscalizar isso. Mas se tem alguém que possa verificar por que pode estar acontecendo ali. Mas, então, dei toda essa volta para dizer, a lei diz que ninguém pode se desfazer do patrimônio comprometendo o sustento. Mas, na prática, se eu tiver... Eu gosto de contar uma história sempre, que é de um conhecido da família, uma história aquelas que a avó contava, depois os pais contam, de um conhecido da família que recebeu uma herança, uma senhora recebeu lá nos anos 60, 70, uma herança, uma parte da herança em dólares. E ela tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos, se hospedou nos melhores hotéis de Nova York e ficou lá até esgotar os dólares. Estava numa fase da vida que tinha a casa dela, aposentadoria, quis ficar perto da irmã e se hospedou num hotel. E ficou meses em Nova York, até acabar os dólares. Os filhos ficaram loucos. Ela pode fazer isso? Pode. Pode. Os filhos poderiam se insurgir, claro, se eles demonstrarem que ela vai gastar tudo isso, não vai ter como se sustentar depois, mas não era o caso, então ela gastou como ela era dela, como ela bem quis. Muito bem. Doutor Pedro, e qual é a vantagem de se fazer um testamento? Boa pergunta. Às vezes as pessoas acham que tu faz o testamento, não precisa fazer o inventário. Não, o testamento ele não suprime a necessidade de inventário. O testamento apenas vai direcionar os bens, vai distribuir os bens de acordo com a vontade do testador, do titular do patrimônio. Então, no testamento, vamos imaginar que eu tenha vários imóveis. O João, meu filho, mora naquele imóvel, já tá ambientado lá, já está com a vida dele lá. A Ana, minha filha, está morando na praia, na pandemia foi morar na praia, está naquele imóvel. Então, em vez de somar tudo e dividir por 4, eu quero destinar os imóveis para esses filhos que já estão, o outro a casa na serra porque gosta mais de ir na serra. O testamento eu vou poder fazer isso, direcionar os bens, partilhar da forma que eu quiser, evitando brigas. Se houver diferenças nos valores dos bens, que obviamente vai haver, compensar um ou outro com valores. Então, vamos imaginar que o bem que eu deixei aqui em Porto Alegre vale a 100, o da praia vale a 120, que o filho que está recebendo de 100 seja compensado em valores, organizar a partilha. E qual é a vantagem? Evitar aquela briga que vai ter lá na frente no inventário. Então, além de eu poder favorecer com 50% disponível o herdeiro que eu quiser, a pessoa que eu quiser, eu vou poder direcionar os bens de uma forma justa, ou da forma que eu queira. Legando, né, que o testamento a gente legando para os herdeiros os bens, a distribuição dos bens conforme eu achar que seja melhor. E fazer um testamento é muito complicado? Ele é caro para fazer isso? Não, não é complicado. Basta, embora dispense a presença de advogado, o que a gente não recomenda, porque, enfim, o advogado é o profissional habilitado que vai assessorar na confecção daquele testamento. É um documento relativamente simples, tem que ser conversado com quem quer fazer para entender a real intenção dele, redigir o documento e levar um tabelionato para ser lavrado. O custo aqui no Rio Grande do Sul é em torno de R$500 para lavrar um testamento. Mas se considerar tudo que ele resolve e evita lá na frente, acho que compensa. Mas a pessoa pode ir sozinho lá e fazer? Pode. Ou tem que ter testemunha também? Não, ela tem que ter testemunhas.
ela tem que ter 2 testemunhas, que ela vai antes, se ela for, vamos imaginar que eu passo na frente do cartório lá do tabelionato, quero fazer um testamento, eu vou entrar ali e eles vão me dizer, o senhor tem que trazer toda a sua documentação, comprovante de endereço, documento e todos esses mesmos dados de 2 testemunhas. Duas testemunhas que vão lá no dia, elas não vão para testemunhar, o fulano disse que vai deixar aquela casa para eles vão para testemunhar o ato. Testemunhar o ato, que estava com lucidez, capacidades mentais rígidas, enfim. É uma testemunha do ato, assim como o tabelião, que é quem lavra o testamento. Doutor Pedro, muito obrigado. Ótimos esclarecimentos, como sempre. Agradecemos a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau.